Shalom a todos. Nós vamos começar essa live e eu creio que isso vai tirar muitas dúvidas de todos vocês, porque todos os dias as pessoas entram no PV, através do WhatsApp, através do Telegram e nos perguntam: apóstolo, nós estamos no tempo do fim? Há quanto tempo o senhor acha que ainda resta para que Jesus volte? É uma pergunta difícil de responder, mas nós vamos analisar agora a partir da palavra de Deus e de coisas que Deus nos revelou através, porque a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos, os profetas. E então Deus não faz nada sem antes revelar, Ele não nos deixa confundidos. E nós vamos começar, eu vou começar abrindo uma palavra no livro de Joel, nós vamos passar a estudar alguma coisa a partir desse livro, onde vocês vão ter total discernimento do tempo em que nós estamos. E no livro de Joel, versículos 2, 28, diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Veja só, o profeta Joel, ele traz na sua profecia, além do grande avivamento, da grande colheita, que todos entendem que será o último avivamento, o grande avivamento que acontecerá na terra, quando o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, ele fala também de um tempo em que está próximo ao grande e terrível dia do Senhor. E ele diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Pois bem, veja só, o que acontece? Acontece que em 2014 esta profecia se cumpriu na Terra, quando houve uma tétrade de eclipses lunares. Em 4 ocasiões, a lua ficou na cor ensanguentada, na cor vermelha, e houve o eclipse. E veja só o que eu vou falar para vocês, para que vocês entendam e não tenham dúvida de que a profecia de Joel se cumpriu. Veja só, a primeira eclipse aconteceu no dia 15 de abril de 2014. E sabe que data era essa? A Páscoa, a data da Páscoa. A segunda eclipse que aconteceu foi no dia 8 de outubro de 2014, alguns meses após. E sabem o que essa data corresponde? Era a festa dos tabernáculos, um feriado de Israel. Então a primeira lua de sangue foi na Páscoa, a segunda na festa dos tabernáculos. Depois disso, no dia 20 de março de 2015, acontece de novo uma outra eclipse. E veja só, o que era esse dia 20 de março? Esse dia 20 de março de 2015, mais uma vez, era uma data que reservada por Deus para que nós não tenhamos dúvida de que essa data é uma data que Deus marcou para nos orientar, nos dar uma direção. Então, a terceira data é dia 4 de abril de 2015, outra Páscoa. E a quarta data, 28 de setembro, a festa dos tabernáculos. Então, veja só. Então, houveram uma tétrade de eclipses lunares, a primeira no dia 15 de abril de 2014, a segunda no dia 8 de outubro de 2014, sendo a primeira Páscoa, a segunda a festa dos tabernáculos. Depois a terceira, na verdade, é o dia
4 de abril de 2015, que foi uma Páscoa, e depois 28 de setembro, que mais uma festa dos tabernáculos. Então, quando o apóstolo Joel falou que antes que venha o terrível dia do Senhor, ele marcou na sua profecia que aconteceria, uma lua se transformaria em sangue, né? E a lua ficaria vermelha, né? Antes que venha o terrível dia do Senhor. E isso aí é um fato que é inusitado. É impossível de acontecer uma coincidência tão grande de acontecer 4 eclipses lunares seguidas, como aconteceram, e todas elas, 2 na Páscoa e 2 na festa dos tabernáculos. Agora veja só, a pergunta é, ao que todos perguntam é, nós estamos no tempo do fim? Pois bem, o apóstolo Joel, o profeta Joel, quando ele entregou essa profecia, ele disse assim, antes que venha o terrível dia do Senhor. Então esses eventos dessas luas de sangue, elas seriam um marco de um período anterior ao terrível dia do Senhor. Nós sabemos que o terrível dia do Senhor é quando Deus virá com o juízo sobre toda a terra. E nós vimos aqui na profecia, quando nós lemos desde o início, nós vemos que tanto o avivamento, o derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne, quanto os eventos dessas luas de sangue estão num período muito próximo. Joel deixou tudo junto, ele ajuntou tudo numa profecia só. E o terrível dia do Senhor também próximo. Agora veja só, quando isso aconteceu, e aconteceu essa tétrade dessas 4 luas de sangue, eu fiquei muito impressionado com isso, com a profecia, porque surgiram muitos teólogos falando que estava se cumprindo a profecia de Joel, e surge uma dúvida, como vocês devem estar perguntando, mas então quando será esse terrível dia do Senhor? Se Joel fala que essas luas de sangue seriam um sinal anterior ao terrível dia do Senhor. Veja só, nesse tempo eu entrei numa consagração e o Senhor me respondeu que esse antes que venha um período de 7 anos contados a partir dessas luas de sangue. Veja só, como a última lua de sangue, ela aconteceu em setembro, no mês de setembro, então nós vamos fazer uma conta de 28 de setembro, quando aconteceu a última lua de sangue, 28 de setembro de 2015. E o Senhor me falou que a partir dessa data eu deveria contar 7 anos, que seria um período que ele chama de antes que venha o terrível dia do Senhor. E o Senhor me disse, neste período eu farei acontecer coisas na terra, sinais no céu, sinais na terra, de calamidades, de coisas que nunca antes haviam acontecido. Porque naquele período eu tive um entendimento que seria como um trailer que Deus iria fazer do que seria com muito mais intensidade e com, claro, lógico, aterrorizante o terrível dia do Senhor. E veja só, e o Senhor me disse que seriam 7 anos. Se nós contarmos os 7 anos a partir de 28 de setembro de 2015, nós vamos ver um ano em 28 de setembro de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, em 28 de setembro de 2022, termina um período que antecede a um outro período de 7 anos, quando em qualquer um desses anos poderá acontecer o início do terrível dia do Senhor, que é um tempo de juízo na terra, o tempo do fim, o tempo em que Deus vai derramar a sua ira sobre o pecado em toda a terra. Então, se nós formos olhar tudo isso, e eu vou aqui puxar aqui a palavra para nós falarmos sobre esse terrível dia do Senhor, veja só, irmãos,
Nós vamos pegar, por exemplo, no livro de Pedro, 2 Pedro 3,7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, ao contrário do que aconteceu na primeira vez que Deus ele desanimou com a terra e enviou o dilúvio, a destruição da terra agora será pelo fogo. E daí no versículo 8 diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que essas coisas vão de ser assim desfeitas, deverão ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, veja bem, nós estamos entrando aqui, porque Joel estava falando do antes que venha o terrível dia do Senhor, e nós estamos vendo agora como que será o terrível dia do Senhor. E o terrível dia do Senhor, ele culminará quando os céus serão, quando haverá um abrasamento dos céus. Olha o que diz, né, a palavra de Deus, né? Então, nós vamos ver agora o que diz em Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Agora veja só, então depois disso, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então veja só, em primeiro lugar, o que nós temos que corrigir na nossa mente é que a nossa redenção estará próxima quando acontecer que essa angústia entre as nações, quando os homens começarem a desmaiar de terror, quando os poderes do céu serão abalados. E agora nós vamos voltar novamente à profecia de Joel, quando ele diz que o sol, quando ele fala sobre a tétara que aconteceu, né, ele diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. Então, o marco inicial para começar a se contar um tempo onde vai nos aproximar do terrível dia do Senhor, ele começa em 28 de setembro de 2015 e termina, porque Deus trabalha em ciclos. Nós sabemos que 7 dias, obra perfeita, o número 7 representa uma obra, um tempo, um ciclo perfeito, a conclusão de algo que foi feito, planejado por Deus. E Deus me falou que haveriam 7 anos que se chamariam antes que venha. Então, e nesses 7 anos nós veríamos coisas já diferentes e terríveis acontecendo na Terra. Agora veja só o que eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o que aconteceu, por exemplo, ciclones aconteceu no Brasil que nunca aconteceu, movimentos nas águas como nunca aconteceu, enchentes como nunca aconteceu, nunca tinha acontecido antes,
e agora nós estamos vendo, inclusive, essa pandemia acontecendo. E nós estamos vendo sinais do céu também. Constantemente nós vemos na internet Deus mostrando sinais no céu, exatamente como Joel falou, que como ele diz também que haveria sinais. Ele falou assim, ele disse assim, ó, ele fala aqui, olha só, ele fala que haverão sinais nos céus e na terra, né? E esses sinais, todos eles já nós estamos vendo acontecer. Agora veja só o que eu quero falar para vocês. Quando o Senhor me mostrou isso é uma coisa muito grave, muito difícil e muita responsabilidade para se trazer para a igreja, se falar para a igreja uma coisa dessa. E eu pedi confirmações ao Senhor. E naquele tempo eu andei fazendo seminários por todo o Brasil que chamava-se o Despertar da Noiva, esses seminários. E nós fizemos esses seminários por todo o Brasil. Houveram inúmeros arrebatamentos que confirmaram as coisas que hoje estão acontecendo. No meu Facebook tem testemunhos, são mais de centenas de testemunhos de pessoas que foram arrebatadas e que viram coisas acontecendo nesse terrível dia do Senhor e coisas que acontecendo na terra, como nós temos visto acontecer, para nossa perplexidade, para que nós ficássemos perplexos. Mas eu comecei a pedir que o Senhor me desse sinal, porque eu iria chegar nas igrejas e iria dizer, olha, essas luas de sangue foram um sinal, essa tétrade foi um sinal de Deus para um tempo que começa a contar 7 anos e depois um outro período de 7 anos onde nós vamos ver acontecer o terrível dia do Senhor. Ou seja, é um período de 14 anos que começou a se contar a partir da tétrade. E o Senhor me deu uma autoridade de tal forma que quando eu chegava e falava essas coisas na igreja, alguns riam, outros queriam dizer, mas como que ele vem falar essas coisas? Se a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e a hora quando nós iremos ao encontro do Senhor aos céus, que só o Senhor sabe o dia e a hora. Mas a palavra de Deus nos fala que sobre os outros eventos, como o terrível dia do Senhor, como as coisas que iriam acontecer na terra, nós temos a confirmação do Senhor dizendo que ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, assim como ele revelou a Joel. E o Senhor me deu o discernimento do que estava em Joel com relação a esse antes que venha. Então, nós estamos sim no tempo do fim. Eu estou respondendo aqui a pergunta que todos fazem, que a igreja toda faz. Eu tenho visto muitas pessoas dizer que Jesus já está voltando, é por esses dias. Não. Nós temos ainda um tempo. Esse antes que venha se encerra no dia 28 de setembro de 2022. E aí começa a contar mais 7 anos, que vai até 2029. E veja só uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu vou convidar aqui para estar numa live comigo um mestre da palavra, que é um judeu, e que ele fez uma análise acurada da profecia de Daniel, e ele fez uma contagem dos tempos, e ele fala exatamente que o tempo do final das coisas, ele é um tempo aproximado de 2029. Então, começa a contar a partir de 28 de setembro de 2022, um outro período de 7 anos, quando o Senhor me falou que nesse período começaria o terrível dia do Senhor. Agora veja só, apóstolo, mas você está falando isso, estou falando, não estou pecando, porque eu estou falando algo que Deus mostrou, e agora eu quero contar para vocês as confirmações. Isso aconteceu em dezenas de igrejas por todo esse país. Eu chegava e falava sobre o tempo do fim, digo, eu quero falar sobre o tempo do fim. Eu quero falar a vocês, porque a igreja tem que se arrepender, nós temos que começar a nos arrependermos,
nós temos que começar a pensar seriamente em mudar o nosso caráter, de nós nos transformarmos, nos santificarmos, buscarmos a Deus, porque estamos próximos, muito próximos do tempo do fim. Eu sei que muitos estão afirmando que é agora, que é muito antes, mas não é. Nós temos ainda um tempo ainda, e você já viu agora pela palavra que nós vamos passar sim pelo terrível dia do Senhor. Porque quando os céus forem abalados e começar a se abrasar os céus e caírem meteoros, planetas, estrelas caírem, e o que vai acontecer uma destruição da terra, porque Deus fará um novo céu e uma nova terra, Deus fará a nova Jerusalém, uma nova terra, né? Então veja só, quando essas coisas começam, a Bíblia diz que quando os fundamentos do céu forem abalados, estará próxima a nossa redenção. Então nós vamos passar por isso. Mas veja só, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que nós não devemos temer sobre isso. E nós vamos agora falar um pouco sobre essa pandemia, sobre essas coisas que estão acontecendo, porque tudo isso aí está sendo parte de um antes que venha o terrível dia do Senhor. As pessoas têm me perguntado e perguntado assim: apóstolo, o que você acha que vai acontecer? As coisas vão ficar terríveis, piores, eu estou com medo, eu tenho muito medo, as coisas estão muito terríveis, apóstolo. O que vai acontecer? Parece que está tudo sendo destruído, parece que Deus não está no comando mais das coisas. Irmãos, pelo contrário, isso não é dessa forma. Eu quero consertar a visão da igreja para que você veja com uma outra visão o que está acontecendo. E eu quero que você veja com a visão de uma igreja vitoriosa, não de uma igreja fugitiva, uma igreja que vai fugir de tudo, que vai fugir do anticristo, que vai fugir das coisas do mundo, que vai fugir das calamidades. Nós estaremos debaixo da potente proteção da mão de Deus em tudo. No livro de Isaías 2:11, o Senhor falava assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, Deus tem um projeto de humilhar os altivos, abater a soberba dos altivos. E essas coisas começaram a acontecer. Nós sabemos que, pelas notícias e por tudo que nós ouvimos falar de tantas pessoas, nós sabemos que essa pandemia, pelo que a grande maioria dos cientistas afirma, ela foi criada num laboratório. Ela foi criada num laboratório. E no mês de janeiro, irmãos, eu fui acordado por Deus. Quem me conhece sabe que eu tenho assim, um mistério muito grande com o Senhor, e muitas coisas dessa última hora o Senhor tem me falado e tem acontecido. Quem nos conhece no nosso ministério em Goiânia e tem nos ouvido falar e pregar ao longo dos anos, tem visto acontecer as coisas que Deus tem falado, porque quando se fala do que Deus falou, acontece. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos profetas. Então veja só, irmãos, e em janeiro eu fui praticamente acordado por Deus quando ele me disse assim: a humanidade toda caminha para uma tragédia. Veja só, naquele mês de janeiro estavam começando algumas notícias do surto que estava começando ainda na China, em Wuhan. Eles estavam fechando aquela cidade de Wuhan e falando sobre a pandemia, que era uma notícia nova. E eu fui acordado, eu levei um susto. Eu saltei da cama porque foi uma coisa praticamente audível. E quando ele me disse: a humanidade toda caminha para uma tragédia,
eu pensei, digo, meu Deus, o que isso vai ser coisa... na minha cabeça veio assim, se Deus está falando que a humanidade caminha para uma tragédia, vai ser coisa muito forte. E está sendo, irmãos, mas será muito mais ainda do que está acontecendo. Mas eu quero tranquilizar o teu coração. Eu quero te mostrar o relacionamento que nós teremos em todas essas coisas com o Senhor, a proteção que Ele vai trazer para nós. Entende? Isso que eu quero te mostrar. Quando Ele falou que a humanidade toda caminha, eu já entendi que o Senhor estava dizendo que o que estava por vir foi a humanidade que fez. Foi uma escolha, um caminho que a humanidade tomou. E vocês viram aí agora vindo à tona tantas coisas dessa pandemia, tantas coisas dessa pandemia que nós ficamos perplexos a cada momento. Nós vemos lá grandes homens que, entre aspas, que são homens que praticavam bondade, entre aspas, na terra, que fazem parte desse projeto que teve a geração dessa pandemia em laboratório. Inclusive, a imprensa toda fala sobre Bill Gates, que eu vi um filme dele falando, muitos anos antes, falando no coronavírus, e que essa pandemia viria. Então, é algo que a humanidade escolheu. Foi algo que quiseram fazer para dominar a terra. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não precisa ficar aterrorizado, você não precisa ficar, vamos dizer assim, indignado, pensando que Deus abandonou, que Deus vai deixar algo terrível acontecer conosco. Não! Deus está sempre no comando de todas as coisas. Agora veja só, eu quero ler para você o que está no livro de Atos 3, de 19 a 21. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que palavra tremenda! Sabe em que tempo nós estamos? Num tempo da restauração de tudo. Por trás dessa pandemia, Deus está restaurando a terra, Deus está limpando a terra, Deus está restaurando o homem. Eu vou falar com detalhes daqui a pouco sobre isso. Não é nada do que muitos estão pensando. Muitos estão achando o diabo está detonando tudo, o anticristo está acabando com tudo. Negativo, irmãos. Esta palavra está falando de uma restauração de tudo, e que Deus vai segurar a vinda de Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Agora veja só, e aí você vai dizer, mas o que Deus está restaurando? Deus está restaurando os Estados Unidos, Deus está restaurando o Brasil, Deus está restaurando a Bolívia, Deus está restaurando nações. Outro dia eu vi, na Polônia foi eleito um governo que tem princípios de família, princípios de cristianismo, e todas as praças da Polônia se encheram comemorando a eleição daquele presidente, cantando aleluia nas ruas. Você já viu isso acontecer alguma vez? Isso faz parte de uma restauração. Você já viu alguma vez um governante como era Evo Morales, que dominava sobre a Bolívia, narcotraficante, que tinha dinheiro, todo o dinheiro do mundo, tinha tudo que ele queria na Bolívia, mandava na Bolívia, fazia o que queria, tinha aparentemente o exército a seu favor, mas havia uma igreja orando na Bolívia, e de repente aquele homem ele renuncia ao seu cargo de presidente. E quem que entra no lugar? Uma cristã, uma serva de Deus, e pega uma Bíblia enorme, a maior Bíblia que ela encontrou, e ela entra no palácio
e faz um discurso dizendo: hoje Deus entra no governo da Bolívia, com aquela Bíblia enorme. Se você não viu, procura na internet que você vai ver. Então, você vai ver, por exemplo, no Uruguai, que era um governo de esquerda há anos, e agora entra um governo da direita e começa a restaurar princípios de família. Você vai ver, por exemplo, outro dia eu vi o presidente do Paraguai, que por longos anos também estava sendo governado por homens malignos, por homens ruins. Quantas coisas nós vimos ver do Paraguai, tráfico, isso e aquilo, e eu vi aquele homem, aquele presidente com a Bíblia falando para toda a nação em cadeia nacional a palavra de Deus. Então mude o seu pensamento e a sua mente e comece a ver o Deus que é poderoso, um Deus que não é derrotado por homem nenhum, por governos da terra, por ricos da terra nenhum. É um Deus que está, sim, segurando a Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Em Mateus 6,10, Jesus Cristo nos ensinou a orar, e exatamente no versículo 10, de 6,10 de Mateus, ele nos ensinou a orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, caia a sua ficha e comece a entender o tempo que você está vivendo. Você está vivendo num tempo que Deus está restaurando, mudando, consertando a terra. E ele nos ensinou, o próprio Deus nos ensinou que nós deveríamos orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo no Brasil. Vocês estão vendo, eu estava vendo agora essa semana, o presidente do Brasil dizendo: a nação brasileira, que a nação que eu presido é uma nação que adora a Deus, que tem princípios de família, que tem princípios de conservadores. Um homem que Deus colocou esse homem sem gastar quase nada na nação, porque é um projeto de restauração de Deus. Antes que Bolsonaro pensasse em ser presidente, Deus pensou em colocar ele, esse homem que fala complicado, que não tem papa na língua, que muitas vezes não devia falar e fala, fala e não devia falar, e fala coisas fortes que as pessoas ficam chocadas, mas no fundo ele tem um grande ânimo, um grande desejo que foi alimentado pelo céu, de restaurar a nação, de consertar as coisas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós oramos 2000 anos em vão? Não, nós oramos 2000 anos para que Deus fizesse prevalecer a vontade dele, porque ele é Senhor no céu. Nos céus ele governa, todos os anjos, querubins, serafins obedecem ao Senhor nos céus. Mas ele quer que na terra a vontade dele seja feita como no céu. E as coisas vão terminar dessa maneira. Elas vão terminar com um governo pleno de Deus, tanto na terra como no céu. E nós estamos vivendo esse tempo de restauração. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus começa a restaurar. Veja o que diz no livro de Abacuque 2,14. Diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso está para acontecer, irmãos. Então, a terra, e o que nós vemos hoje? Coisas que nós jamais imaginaríamos acontecer, estão acontecendo. Nós estamos vendo as pessoas louvando, adorando a Deus nas ruas. Nós vimos em Curitiba centenas de carros, um comboio de carros, todos cantando, entende? Todos cantando louvores a Deus. Nós vimos
filmagens, nós vimos fotos de pessoas em toda a nação, nas nações, prostradas nas cidades, louvando a Deus. Nós temos visto crianças louvando a Deus. Nunca se viu tantas lives de louvor, tantos cultos, tantas pregações de palavra. A internet está entrando em colapso. As redes sociais, as provedoras de internet não conseguem atender. O tanto é o número de lives e de coisas de louvor a Deus. O meu filho veio me contar outro dia coisas que isso estão acontecendo aos milhares na terra. E veja só, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja só, irmãos, então nós estamos vivendo uma pandemia, estamos sim, mas dentro dessa pandemia Deus se levantou com poder e está fazendo coisas tremendas, coisas tremendas. Em Isaías 61:11 diz assim: porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Olha que coisa tremenda. Deus fazendo brotar o louvor. E nós vemos isso acontecendo na terra. Eu não acabei de falar agora há pouco a vocês, que na Polônia as pessoas cantavam aleluia, glorificando a Deus, porque foi eleito um presidente que tem princípios tradicionais, princípios de cristãos. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer. São coisas tremendas. Agora, veja só, o Salmo 110:11, que depois foi confirmado por Davi, diz assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto os teus inimigos façam objeto de descanso para os teus pés. Né? Na outra versão diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nesse exato momento em que nós estamos fazendo essa live, desde os tempos em que Jesus está com o Pai, sentado à direita do Pai, porque ele subiu e está à direita do Pai, ele está lá aguardando até que a igreja gloriosa, nós como igreja, que fomos feitos reino e sacerdotes. Por que Deus nos fez reino e sacerdotes? Para que a Bíblia diz assim, que nós seremos reis, reino e sacerdotes, e reinaremos com Cristo para sempre. Ele nos fez isso para que nós, através da nossa oração, dos nossos decretos, da nossa ordem dada aos céus e à terra, nós venhamos colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo. Então o projeto é de restauração. O projeto é de pôr os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo, e não o contrário. O projeto não é uma igreja derrotada, mas uma igreja vitoriosa, uma igreja que vence, uma igreja que governa a terra através da sua oração. Então, é deste jeito as coisas. No livro de Malaquias 3,14 diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Eles estavam falando isso e Deus estava ouvindo. E diz assim: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, veja só, Deus contempla diante dele um memorial onde está escrito o nosso nome, o nome dos filhos de Deus. Olha, eu vou ler de novo, versículo 16 de Malaquias 3,16.
Diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, ponto e vírgula. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E ele diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Olha aí, isso é a palavra de Deus. É essa palavra de Deus que eu quero que entre nos seus ouvidos, que você pegue esse vídeo dessa live e mande para todos os seus contatos, para que todo o medo e pavor e talvez até falta de confiança em Deus desapareça, porque a terra toda haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso Deus, irmãos, vai permitir, nós vamos passar pelo terrível dia do Senhor, nós vamos estar até quando os fundamentos do céu se abrasarem, e aí, como eu já disse para vocês, nesse momento estará próxima a nossa redenção, mas a mão de Deus estará nos protegendo. Irmãos, estão falando que haverá uma continuidade, outras pandemias, e eu creio que haverão. Eu creio que haverão porque isso é bíblico, está na Bíblia. A Bíblia está falando isso. Nós vamos ver isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nós estamos quase partindo para o final da live, mas o assunto é inesgotável, muito interessante, e é um assunto, vamos dizer assim, apaixonante, esse assunto do tempo do fim, principalmente quando se fala dentro da palavra, de acordo com o que está na palavra. Como nós estamos falando, eu tenho um temor enorme de Deus. E eu estava dizendo a vocês, quando eu pedi a Deus que Ele confirmasse sobre o terrível dia do Senhor, eu ia nas igrejas e eu dizia assim, Deus vai dar um sinal aqui agora sobre esse antes que vem, sobre o terrível dia do Senhor, nos outros 7 anos, e pessoas vão cair como mortas. Eu pedia para Deus derrubar 7 pessoas, e Ele derrubava 7 pessoas. Teve um caso aqui em Goiânia, que na primeira fileira tinham só pastores, esposos de pastores, somente líderes estavam na frente. E eu entreguei o recado do antes que venha o terrível dia do Senhor, que eu falei no início da live. Se você não assistiu desde o início, tem que assistir para você entender. Eu disse assim, haverá depois de 2022, 7 anos. E nesses 7 anos começará sim o terrível dia do Senhor. E virá o juízo de Deus sobre a terra. E aí as pessoas ficavam assim, alguns riam. E eu disse assim, antes de eu começar a falar, com detalhes, isso que eu já falei, sobre esse período, sobre as 4 luas de sangue, os 7 primeiros anos e os anos 7 seguintes, eu vou pedir que Deus confirme, derrubando como mortos 7 pessoas dentre vocês. E naquele dia caíram 7 pessoas que eram líderes, que da frente da igreja caíram. Eu quero ver se numa dessas lives, eu convidar o bispo Arnaldo, porque foi um dia de glória que nós vivemos quando nós ministramos lá, e houveram visões, houveram arrebatamentos, coisas tremendas, e ele vai confirmar exatamente isso. Então, isso que eu estou falando para vocês, é dentro do temor e do tremor de Deus que eu estou falando e afirmando isso, que Deus confirmou por inúmeros sinais. Mas como eu estou falando, não precisamos temer, é um tempo de restauração. No meio disso tudo está a mão de Deus. Em 2 Pedro 3,7 em diante diz assim, essa aqui eu não vou ler, eu vou ler outra coisa aqui antes disso. Eu quero lembrar a vocês o que está no Salmos 91, irmãos. O que está escrito no Salmo 91. O Salmo 91 diz assim que somente com os nossos olhos nós veremos o castigo dos ímpios.
O Salmo 91, ele é um salmo, um outro dia nós vamos entrar nele, né? E nós vamos falar com mais detalhes sobre esse salmo, porque ele é um salmo apocalíptico. E neste salmo, ele diz assim que 10.000 cairão ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Ele fala que na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia, mas ele fala que nós estaremos debaixo das asas do Senhor. E ele diz assim, somente com teus olhos tu verás o castigo dos ímpios. Ele fala exatamente, Salmo 91, ele fala do terrível dia do Senhor, das coisas terríveis que nós vamos ver. E veja só, quando eu estava ministrando, nesses tempos que eu estava ministrando, depois de uma ministração numa igreja, uma pastora, ela foi arrebatada e Deus mostrou o futuro para ela. Mostrou ela quando ela estava andando pelas ruas de Goiânia e havia uma peste. E essa peste, as pessoas morriam nas ruas. Ela disse que era um sol, era como se era a mortandade, ela viu aquilo que está no Salmo 91, da mortandade que assola o meio-dia. E ela vinha e passava com a sua família, as pessoas assim morrendo, estendiam a mão e diziam assim, me ajuda, me ajuda. E ela dizia assim, o tempo já passou, não há mais tempo. Agora o juízo do Senhor já veio. E a escolha foi feita, cada um de vocês fez a escolha. E ela diz que doía o coração dela, ela chorava, ela tentava ajudar as pessoas naquele arrebatamento de visão que ela teve. Mas Deus não permitia. E as palavras que saíam da boca dela eram essas. Mas essas palavras estão confirmando tudo isso que nós estamos falando. Que Deus vai nos guardar debaixo das suas asas em todas essas coisas. E a humanidade toda vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. As pessoas vão ver as coisas acontecendo, mas não acontecendo conosco. E nesses dias nós estamos tendo uma demonstração disso. Mas antes de encerrar a live, eu quero falar ainda algo que nós tivemos inúmeras visões, arrebatamentos, que eu quero em outras lives trazer para vocês, para que edificar a fé de vocês. Eu falo de um Deus vivo e um Deus amoroso que ama seus filhos. E eu falo de uma igreja vencedora, uma igreja que ora, que faz decretos e que vence, e não de uma igreja aterrorizada, fugitiva. Eu falo de um Deus que tem misericórdia e que vai sim, vai vir com o terrível dia do Senhor e coisas, porque as pessoas vão ter que escolher. Nós sabemos que a manifestação do anticristo, Deus vai permitir que o espírito do anticristo tenha um corpo e que ele venha para enganar as pessoas, e porque Deus quer colocar as pessoas com uma escolha. Elas vão escolher entre a mentira do anticristo e a verdade que é Deus. Entre as coisas que o anticristo prega e quer fazer, que são coisas erradas, e as coisas de Deus, que são corretas, que são coisas que têm ética, que tem verdade, que tem misericórdia, que tem bondade, e as do anticristo não. Mas as pessoas vão ser quedadas, levadas a escolher o erro, levadas a escolher a malignidade, como hoje nós estamos vendo. Veja só, uma das ministrações que nós estávamos fazendo na escola profética, um domingo pela manhã, nós tivemos uma visão. E nesta visão, nós, juntamente com uma profeta, nós vimos como se fosse uma arca, uma imitação da arca do Senhor, em cima de uma pedra, uma coisa muito bonita, e uma placa dourada, escrita uma data. E essa placa dourada, ela falava numa data de 29 de setembro de 2020. E essa arca em cima. Veja só. E depois dessa visão, Deus nos levou a ver uma visão com a igreja
Primeiro era a igreja, a nosso ministério, e depois era a igreja toda de Goiânia, mas eu me refiro que essa visão é a visão da igreja brasileira. E a igreja tinha uma candeia diferente, celestial, acesa. Toda a igreja com a candeia acesa, a igreja rindo, a igreja feliz, toda com aquela candeia, segurando a candeia acesa. E nós fomos pedir ao Senhor o discernimento daquilo. E o Senhor nos deu o discernimento. Ele quis nos mostrar data, quando haverá um começo do derramar do Espírito de Joel. Porque, assim como ele mostrou lá em 2014 ou 2015, a data aproximada do terrível dia do Senhor, do antes que vem e do terrível dia do Senhor, e nós vamos falar sobre o terrível dia do Senhor, o que vai acontecer, biblicamente também, e eu te convido, você está nos acompanhando no Instagram, vai lá e dá lá para nos seguir, porque agora que nós começamos, que Deus nos liberou para começarmos a falar das coisas da última hora. Há 20 anos Deus tem nos treinado, mas nos fez guardar somente para nós, no momento certo, que foi esse momento que ele começou a liberar essas coisas. E essa data era 29 de setembro de 2020. Veja só, qual o discernimento que nós tivemos? Que quando há o avivamento, o Espírito de Deus toca, como tocou, por exemplo, em toda uma nação, país de Gales. Veio o Espírito de Deus sobre todo o país de Gales e mudou a mente das pessoas de tal forma que não foi preciso mais delegacia, não foi preciso hospital mais, a glória de Deus foi tão grande que não tinha mais doentes, todos foram curados, não houveram mais crimes, não houve mais necessidade de prender ninguém, foi uma revolução na nação com o derramar do Espírito, porque o avivamento é quando Deus vem, toca na pessoa, e a pessoa, pelo toque de Deus, se arrepende, se transforma, muda o caráter. E é isso que Deus quer fazer em toda a terra. A terra tem que consertar pela raiz, consertar tudo. E o significado da primeira visão era que o avivamento começaria a partir dessa data, e aquela arca, que era uma arca, vamos dizer assim, uma imitação da arca, não tinha aqueles anjos dourados em cima, nada, não tinha aquela riqueza de detalhes, mas era muito similar àquela arca, mas não tinha aqueles detalhes. Significava que Deus vai mover no homem para que de glória em glória ele chegue à estatura de Cristo. Fiquemos todos mais parecidos com Cristo. Então, Deus mostrou, e depois ele mostra a visão da igreja com as candeias acesas. Aí ele completa a mensagem que ele estava dando. Agora, aí nós fomos olhar sobre a data. E nós vamos ver que o Ano Novo Judaico, ele começa de 18 a 20 de setembro, se comemora o Ano Judaico. Mas depois do Ano Judaico, tem de 27 a 28 de setembro, tem um feriado em Israel que se chama Yom Kippur. E o que é este feriado de Israel? É um tempo de arrependimento pelos pecados, em que o Israel todo jejua e se prostra pedindo perdão a Yahvé pelos seus pecados. E então, aí qual o discernimento que nós fomos ter? Que a igreja precisa se arrepender, porque Deus marcou o começo do avivamento exatamente depois do Yom Kippur, o primeiro dia depois do Yom Kippur, através dessa visão que nós tivemos. Essa data marcou. Aí você vai me dizer assim, mas apóstolo, que sinal nós estamos tendo desse avivamento? Meu irmão, todos os sinais possíveis nós estamos tendo desse avivamento. Por tudo que está acontecendo nessa pandemia. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer e
uns dias atrás o meu filho começou a me contar, o Cassiano, dizendo assim, pai, é tanta coisa que Deus está fazendo nessa pandemia que é incrível. Ele estava me contando de uma família em que o chefe da família, o varão da família, ele ia na igreja, mas não era totalmente convertido porque ele não queria casar no papel, na igreja com a sua esposa. Eles tinham filhos, a esposa e os filhos iam para a igreja e não teve jeito dele se convencer de casar, com todos os argumentos e orações dela. Mas o meu filho falou que nesses dias aí, para trás, ele chegou e veio pedir ela em casamento e dizer, eu quero me batizar, eu quero casar. E ele me contou mais de dois meninos, amigos dele, né? Um dele, ele disse assim, que dava problema, que ele conhecia, que dava problema para os pais. E que veio com essa pandemia, ele foi pedir perdão para os pais e dizer, pai, eu quero batizar, eu quero servir a Deus. E um terceiro caso, que ele conhece a família e sabia que o filho estava desencaminhado, com muitos problemas, com muitas coisas erradas, se não me engano, envolvido até nas drogas. E ele foi acometido do Covid. E aí, segundo o meu filho, o espírito da morte vinha para levar ele. E aquele menino clamava lá naquele estado de moribundo na UTI e pedindo perdão para Deus e para Deus dar uma chance a ele de viver. E Deus deu essa chance. E quando ele acorda da UTI, ele pede perdão para a família e diz, eu quero ser batizado, eu quero ser um filho de Deus, eu quero seguir a Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo todos os sinais, nós estamos vendo de que este avivamento que Deus mostrou nesta data, esse avivamento acontecerá. E eu quero te falar de mais algo que aconteceu. Nós temos profetas, muitos profetas na igreja, e muitas mulheres, algumas mulheres profetas, não são muitos profetas, são alguns profetas, mulheres e varões também, né? Mas eu quero dizer que, para a glória de Deus, temos tido, essas profetas têm tido visões e coisas tremendas. Inclusive, uma dessas profetas que está nos assistindo, inclusive, a irmã Kelly, ela, antes de acontecer toda essa pandemia, ela foi tomada pelo Espírito e ela batia no chão assim, ela deitava no chão e batia e dizia assim, China, China, ai de ti, China, ai de ti que mata as minhas crianças, ai de ti, China, que proíbe a minha igreja, e isso e aquilo. E nós ficamos assustados, não entendíamos nada daquilo. Passado um tempo, surge a pandemia lá, porque, ao que tudo indica, antes do tempo escapuliu o vírus lá no próprio laboratório e acabou denunciando a origem de tudo, que era lá mesmo, e tudo aconteceu, e essas coisas aconteceram, e Deus foi mostrando. Mas eu quero dizer para vocês também, irmãos, que nós no Alta Live nós vamos continuar falando